Lei número 13.475, Lei do Aeronauta. Paramos no artigo 20. Antes de iniciar, quero pedir que, por favor, vocês sigam aí o canal e compartilhem com outros estudantes para que eles também venham ser alcançados através desse trabalho, tá bom? Para que eles possam ser ajudados também. Leizinha difícil, leizinha que cai bastante na prova da ANAC, é bem puxada essa prova, eu sei bem como é estudar para essa prova. E eu ralei muito para conseguir a minha licença, então eu acredito que vocês também vão conseguir. Paramos no capítulo 2 do regime de trabalho, seção 1, do contrato de trabalho, artigo 20. A função remunerada dos tripulantes a bordo de aeronave deverá obrigatoriamente ser formalizada por meio do contrato de trabalho firmado diretamente com o operador da aeronave. Parágrafo 1. O tripulante de voo ou de cabine só poderá exercer função remunerada a bordo de aeronave de um operador ao qual não esteja diretamente vinculado por contrato de trabalho quando o serviço aéreo não constituir atividade fim e desde que por prazo não superior a 30 dias consecutivos, contados da data de início da prestação dos serviços. Parágrafo 2. A prestação de serviço remunerado conforme prevê o parágrafo 1 deste artigo não poderá ocorrer por mais de uma vez ao ano e deverá ser formalizada por contrato escrito sob pena de presunção de vínculo empregatício do tripulante diretamente com o operador da aeronave. Parágrafo 3. O disposto neste artigo não se aplica quando o operador da aeronave for órgão ou entidade da administração pública no exercício de missões institucionais ou de poder de polícia. Artigo 21. O operador da aeronave poderá utilizar-se de tripulantes instrutores que não estejam a ele vinculados por contrato de trabalho, quando em seu quadro de tripulantes não existirem instrutores habilitados no equipamento em que se pretende operar, desde que por período restrito ao da instrução e mediante autorização da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Artigo 22. O operador de aeronaves poderá, por meio de contrato de prestação de serviços, autorizar que seus instrutores ministrem instrução para tripulantes que não estejam a ele vinculados por contrato de trabalho quando os empregadores dos respectivos tripulantes não possuírem equipamento ou instrutores próprios para a específica instrução, desde que por período restrito ao da instrução e mediante autorização da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Parágrafo único. Este artigo só é aplicável aos operadores de aeronaves que realizam os serviços aéreos referidos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 5. Seção 2. Da base contratual. Artigo 23. Entende-se por base contratual a matriz ou filial onde o contrato de trabalho do tripulante estiver registrado. Por exemplo, a Azul, você tem como base ali Campinas, né? Viracopos ali, aquela região ali de Campinas. Artigo 24. Resguardados os direitos e as condições previstas nesta lei, os demais direitos, condições de trabalho e obrigações do empregado estarão definidos no contrato de trabalho e poderão ser devidamente regulados em convenção ou acordo coletivo de trabalho, desde que não ultrapassem os parâmetros estabelecidos na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Artigo 25. Será fornecido pelo empregador transporte gratuito aos tripulantes de voo e de cabine sempre que se iniciar ou finalizar uma programação de voo em aeroporto situado a mais de 50 km de distância do aeroporto definido como base contratual. Parágrafo 1. O tempo de deslocamento entre o aeroporto definido como base contratual
e o aeroporto designado para o início do voo será computado na jornada de trabalho e não será remunerado. Parágrafo 2. No caso de viagem que termine em aeroporto diferente do definido como base contratual e situado a mais de 50 km de distância, a jornada de trabalho será encerrada conforme o disposto no artigo 35 e o repouso mínimo regulamentar será acrescido de no mínimo 2 horas. Só falando um adendo aqui no parágrafo 1, porque na prova da ANAC, às vezes cai questões dessa lei que ele manda você calcular o tempo da jornada. Então ele vai falar que o fulano saiu lá, entrou aí nessa van do deslocamento em tal horário, aí ele vai ter um voo, aí o voo dele vai parar em tal estado e depois em tal estado, e aí tem tantas horas de voo de um estado para o outro, e aí no final ele vai encerrar a que horas. E aí aí faz uma pergunta assim, você tem que sair calculando ali o tempo dele de jornada dentro do voo, porque daí vocês têm que entender que tem o tempo da jornada e tem o tempo de hora de voo. Então tem o tempo da jornada da tripulação que ele tá, né? Porque tem os tipos de tripulação e cada tripulação é um horário limite. Da mesma forma também tem as horas de voo limite, que não são as mesmas. Então você vai ter que calcular o tempo de voo e você vai ter que calcular também o tempo de jornada de acordo com a tripulação que a pessoa está envolvida. Então comecem a fazer esses exercícios desses cálculos para que vocês não venham na hora da prova se confundir e preencher errado ali a alternativa por não saber fazer essa continha que no final das contas ela é bem básica. É só questão mesmo de entender o limite de hora de voo e o limite de hora de jornada, que são coisas distintas. Seção 3. Da escala de serviço. Artigo 26. A prestação de serviço do tripulante empregado no serviço aéreo, definido no inciso 1 do caput do artigo 5, respeitados os períodos de folgas e repousos regulamentares, será determinada por meio de: inciso 1. Escala, no mínimo mensal, divulgada com antecedência mínima de 5 dias, determinando os horários de início e término de voos, serviços de reserva, sobreavisos e folgas, sendo vedada a consignação de situações de trabalho e horários não definidos. Inciso 2. Escala ou convocação para a realização de cursos, reuniões, exames relacionados a treinamento e verificação de proficiência técnica. Parágrafo 1. Em 4 meses do ano, as empresas estão autorizadas, caso julguem necessário, a divulgar escala semanal para voos de horário, serviço de reserva, sobreavisos e folgas com antecedência mínima de 2 dias para a primeira semana de cada mês e de 7 dias para as semanas subsequentes. Parágrafo 2. Para os voos exclusivamente cargueiros, é autorizada a divulgação da escala semanal para voos de horário, serviço de reserva, sobreavisos e folgas, com antecedência mínima de 2 dias para a primeira semana de cada mês e 7 dias para as semanas subsequentes. Ou seja, tem 2 dias antes de iniciar o mês para já te dizer sobre a tua escala dessa primeira semana do mês. No caso, por exemplo, hoje é fevereiro. Eles não poderiam te dar uma escala hoje, porque já começou hoje. Tinha que ser há 2 dias atrás dessa primeira semana aqui de fevereiro. E aí, vai rolando essa semana de fevereiro, ele já tem que te dar, porque daí são 7 dias antes, já para falar das outras semanas do restante do mês. Então, eles têm 7 dias, ou seja, já iniciou o mês, essa semana ele já tem que estar resolvendo ali para te dar essa escala do restante do mês, no caso. Parágrafo 3. Os limites previstos no inciso 1 do caput deste artigo poderão ser alterados mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, desde que não ultrapassem os parâmetros estabelecidos na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Artigo 27. A determinação para a prestação de serviço do tripulante empregado nos serviços aéreos definidos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 5, respeitados os períodos de folgas e repousos regulamentares, será feita por meio de: inciso 1. Escala, no mínimo semanal, divulgada com antecedência mínima de 2 dias,
determinando os horários de início e término de voos, serviços de reserva, sobreavisos e folgas, sendo vedada a consignação de situações de trabalho e horários não definidos. Inciso 2. Escala ou convocação para a realização de cursos, reuniões, exames relacionados a treinamento e verificação de proficiência técnica. Parágrafo único. Outros critérios para a determinação da prestação de serviço dos tripulantes poderão ser estabelecidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, desde que não ultrapassem os parâmetros estabelecidos na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Artigo 28. Na escala de serviço deverão ser observados regime de rodízio de tripulantes e turnos compatíveis com a saúde, a higiene e a segurança do trabalho. Parágrafo único. A programação de rodízios e turnos obedecerá ao princípio da equidade na distribuição entre as diversas situações de trabalho para que não haja discriminação entre os tripulantes com qualificações idênticas, salvo em empresas que adotem critérios específicos estabelecidos em acordo coletivo de trabalho, desde que não ultrapassem os parâmetros estabelecidos na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Seção 4. Das acomodações para descanso a bordo de aeronave. Artigo 29. Será assegurado aos tripulantes de voo e de cabine, quando estiverem em voo com tripulação composta ou de revezamento, descanso a bordo da aeronave em acomodação adequada, de acordo com as especificações definidas em norma estabelecida pela Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Parágrafo 1. Aos tripulantes de voo e de cabine, realizando voos em tripulação composta, será assegurado número de acomodações para descanso a bordo igual ao número de tripulantes somados à tripulação simples. Ou seja, a tripulação simples é uma quantidade e aí já soma em cima dessa quantidade, né? Que daí vai passar para outra tripulação composta, no caso. Parágrafo 2. Aos tripulantes de voo e de cabine realizando voos em tripulação de revezamento, será assegurado o número de acomodações para descanso a bordo igual à metade do total de tripulantes. Seção 5. Dos limites de voo e de pousos. Artigo 30. Denomina-se hora de voo ou tempo de voo o período compreendido desde o início do deslocamento, quando se tratar de aeronave de asa fixa, ou desde a partida dos motores, quando se tratar de aeronave de asa rotativa, até o momento em que, respectivamente, se imobiliza a aeronave ou se efetua o corte dos motores ao término do voo, o calço a calço. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Cuidado com a questão do tempo de jornada de cada tripulação e o tempo do voo, porque o tempo da jornada já está contando ali do deslocamento até o aeroporto e o tempo de voo ele está correndo até colocar o calço. O que é o calço? Aquele negócio que coloca embaixo do trem de pouso. Quando a aeronave pousa, aí eles vão lá, faz o taxiamento, tudinho, para. Quando ela para, eles colocam um negócio embaixo dela, tipo um triângulozinho, que é o calço no caso. Coloca embaixo do pneu ali. Quando coloca aquele negócio, é onde encerra a hora do voo. Então tome cuidado com isso, porque a ANAC ela pergunta isso. Aí quando eles colocam esse negócio, aí parou de contar a sua hora. Então, ou seja, até esse momento a sua hora de voo tá contando. Colocou o calço, tua hora de voo para de contar. Então tome cuidado, porque hora de voo é uma coisa e hora de jornada é outra coisa. Artigo 31. Aos tripulantes de voo ou de cabine empregados no serviço aéreo definido no inciso 1 do caput do artigo 5, serão assegurados os seguintes limites de horas de voo e de pousos em uma mesma jornada de trabalho. Aí começa. Inciso 1, 8 horas de voo e 4 pousos na hipótese de integrante de tripulação mínima ou simples. Isso despenca em prova. Inciso 2, 11 horas de voo e 5 pousos na hipótese de integrante de tripulação composta. Inciso 3, 14 horas de voo e 4 pousos na hipótese de integrante de tripulação de revezamento. E, inciso 4, 7 horas sem limite de pousos
na hipótese de integrante de tripulação de helicópteros. Parágrafo 1. O número de pousos na hipótese do inciso 1 deste artigo poderá ser aumentado em mais um a critério do empregador, acrescendo-se, nesse caso, 2 horas ao repouso que precede a jornada. Ou seja, pode aumentar ali em caso em algum critério ali, em alguma emergência, alguma coisa assim, de 1 hora. Pode aumentar em mais um, né? Pode ser aumentado em mais um a critério do empregador. E aí acrescenta, neste caso, 2 horas no repouso que precede a jornada. E vocês precisam tomar muito cuidado em relação a isso, porque todas essas coisas são documentadas. E aí, quando vocês estiverem ali voando, vai ter os INSPAC, que não são pessoas muito gente boa. São a galerinha ali que passa no concurso da ANAC. E eles vão estar ali dentro das aeronaves, eles chegam do nada, assim, pergunta do nada, chega. E se vocês estiverem regulamentados, tiverem com horas de voo extrapoladas, vocês vão pegar uma bela multa, que na época era 3.700, não sei se ainda hoje é 3.700. Vocês vão pegar uma multa de 3.700 reais que vocês vão ter que pagar, além de que vocês vão estar colocando todos os colegas ali da tripulação também regulamentados, porque mesmo que eu não esteja regulamentada, se você tiver regulamentada, você vai estar me regulamentando, porque você está ali num voo irregular e você está prejudicando toda a tripulação. Então, isso é muito importante para quando vocês estiverem voando. Parágrafo 2. Não obstante o previsto no parágrafo 1 deste artigo, em caso de desvio para aeroporto de alternativa, será permitido o acréscimo de mais um pouso aos limites estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 3. Os tripulantes que operam aeronaves convencionais e turbo-hélice poderão ter o limite de pousos estabelecido no inciso 1 deste artigo, aumentado em mais 2 pousos. Artigo 32. Aos tripulantes empregados nos serviços aéreos definidos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 5, são assegurados os seguintes limites de horas de voo em uma mesma jornada de trabalho. Inciso 1. 9 horas e 30 minutos de voo, na hipótese de integrante de tripulação mínima ou simples. Inciso 2. 12 horas de voo na hipótese de integrante de tripulação composta. Inciso 3. 16 horas de voo na hipótese de integrante de tripulação de revezamento. Inciso 4. 8 horas de voo na hipótese de integrante de tripulação de helicópteros. Parágrafo 1. Aos tripulantes referidos neste artigo, não serão assegurados limites de pouso em uma mesma jornada de trabalho. Parágrafo 2. Os tripulantes empregados nos serviços aéreos definidos no inciso 4 do caput do artigo 5, quando em atividade de fomento ou proteção à agricultura, poderão ter os limites previstos neste artigo estabelecidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, desde que não ultrapassem os parâmetros de segurança de voo determinados na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Artigo 33. Aos tripulantes são assegurados os seguintes limites mensais e anuais de horas de voo. Inciso 1. 80 horas de voo por mês e 800 horas por ano em aviões a jato. Inciso 2. 85 horas de voo por mês e 850 horas por ano em aviões turbo-hélice. Inciso 3. 100 horas de voo por mês e 960 horas por ano em aviões convencionais. Inciso 4. 90 horas de voo por mês e 930 horas por ano em helicópteros. Parágrafo 1. Quando os tripulantes operarem diferentes tipos de aeronaves, o limite inferior será respeitado, ou seja, o menor limite. Inciso 1. Essa coisa cai, viu? Em prova. Cai bastante. Parágrafo 2. Os tripulantes de voo empregados nos serviços aéreos especializados definidos no inciso 4 do caput do artigo 5,
quando, em atividades de fomento e proteção à agricultura, poderão ter os limites previstos neste artigo estabelecidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, desde que não ultrapassem os parâmetros de segurança de voo determinados na regulamentação da Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Artigo 34. O trabalho realizado como tripulante extra a serviço será computado para os limites da jornada de trabalho diária, semanal e mensal, não sendo considerado para o cômputo dos limites de hora de voo diários, mensais e anuais previstos nos artigos 31, 32 e 33. E para finalizar aqui o áudio, e a gente continua no próximo, partindo do artigo 35, é uma breve explicação entre extra, sobreaviso e reserva. O extra, você viaja dentro da aeronave como um passageiro ali, só que você vai estar a trabalho, né? Você vai estar ali de extra, você vai estar saindo de um lugar, de um aeroporto para outro aeroporto para você assumir desse novo aeroporto que você está indo. Ali é uma escala extra na sua escala. O sobreaviso você fica à disposição da empresa durante 12 horas. Então, vai vir lá na tua escala. E também tem quantidade por mês. Eu acho que, eu não sei se ainda são 2, mas antigamente era 2 e o máximo de 8. Não sei se tem mais ou menos. Mas vinha na escala, são 12 horas à disposição. Então, você pode estar em qualquer lugar que você quiser, porém com a sua malinha do lado. Porque se você for acionado, você tem também um prazo que era 1h30, não sei se ainda permanece, mas era 1h30 que você tinha para chegar ali no aeroporto. Isso é sobreaviso. E a reserva você fica à disposição lá no aeroporto, lá na salinha lá dos comissários, para ver se alguém vai faltar, se alguém não vai atrasar pro voo, enfim, alguma coisa vai acontecer. E aí você pode ou não ser acionado. E aí nesse momento você vai estar lá, você vai estar lá no aeroporto durante 6 horas. Você tem que estar ali à disposição. Se você não for acionado, depois você volta para casa, mas você tem que estar ali. Isso é a escala de reserva. Então, cuidado, porque tem muita gente que confunde esses três, tá bom? E a gente continua no próximo áudio.